Mais uma vez, irmão, se você acha que não tem motivo para agradecer, respira aí, ó, bem fundo, ó. Já encontrou um motivo. Já encontrou um motivo para adorar a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Todo desânimo, todo cansaço vai caindo por terra, porque o fim da semana vai chegando, a gente já vai se sentindo abatido, cansado, né? Mas em nome de Jesus, que todo cansaço, todo pensamento que tem ocupado a sua mente, que tem te distraído para não prestar atenção naquilo que o Senhor tem ministrado nessa noite, vai repreendendo em nome de Jesus. Toma posse que Deus quer falar com você nessa noite. Deus já tem falado através dos louvores. Amém? Se você prestou atenção naquele louvor prioridade, filho, enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Se Deus é sua prioridade, Deus já falou ali através do irmão Wellington. Em nome de Jesus, fique atento que Deus tem uma palavra para você. Irmãos, abram suas Bíblias em João 11. Glória a Deus. É o texto da ressurreição de Lázaro. Mas primeiro eu quero fazer uma oração. Ore juntamente comigo, peça para o Senhor me usar nessa noite para falar com você. Eu sou tão dependente de Cristo quanto você, Pai querido e amado, em nome de Jesus. Senhor, eu estou aqui para ministrar a Tua palavra, mas eu não tenho alimento, porque o pão da vida é o Senhor que é o nosso alimento. Em nome de Jesus, Senhor, que todo conhecimento humano vai caindo por terra, e o Teu Espírito Santo fale, Senhor, através de mim ao Teu povo. Em nome de Jesus, eu repreendo todo pensamento contrário na mente, todo desânimo, todo cansaço, todo mal vai caindo por terra, cai por terra e sai em retirada todo mal que Satanás tem tentado colocar na vida do Teu povo. Em nome de Jesus, toda distração sai em nome de Jesus, que nós possamos ser edificados pela Tua palavra, em o nome de Jesus. Senhor, manifesta-se neste lugar, porque a casa é Tua e Tu és o dono da festa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Dani, quer que ligue os ventiladores? Eu quero. Pode ser um só, fazendo favor. Dani, quer que eu ligue o ventilador? Fala no campo. Oh, glória. João 11, a ressurreição de Lázaro. Eu não vou ler o texto inteiro, irmão, porque o texto inteiro, até chegar no 12, é muito grande. Então eu vou ler alguns versículos. Mas você pode meditar um a um na sua casa. Vai ser prazeroso, eu te garanto. Porque a ressurreição de Lázaro é um dos milagres mais comentados de Jesus, né? Diz assim, ó. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Isso está escrito no capítulo 11, mas a gente vai ver no 12 que aconteceu isso que ela fez. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então agora eles chegam a Jesus e dão uma notícia de que Lázaro, como eles falam aqui, ó, aquele a quem tu amas, então eu imagino assim que Lázaro, glória a Deus. Amém, Jesus. Então, deixa eu tomar conta Nem dele. chora mais. Irmãos, olha só, quando a gente se propõe a fazer algo para Deus, é batalha. Hoje o Léo não dormiu. Eu acordei às 6 da manhã, tô lá na sala quietinha, na ponta do pé, no sofá, peguei a Bíblia quando vê o menino tá atrás de mim. 6 horas da manhã. Aí voltei para a cama com ele, fiz ele dormir. Volto para a sala, daqui a pouco o menino tá atrás de mim. Aí foi o dia inteiro sem dormir, que parece que é no teu pé ali, ó. Quero ver se tu vai pegar a Bíblia. Tá vendo como é batalhas? Quando você se decide a orar e a buscar a presença de Deus, não imagine que vai ser fácil, viu? É coisas do dia a dia mesmo. Não vai que vai aparecer um dinossauro lá no teu quintal, que vai aparecer algo extraordinário, não. É coisinha do dia a dia que é para te distrair e tirar o teu foco. Quem é que nunca pensou assim, hoje eu vou ler 30 capítulos da Bíblia?
E aí você não consegue ler nem 2 versículos, porque vai acontecendo uma sequência de coisas assim, ó. E quando você vê o seu dia já acabou. Então por isso nós temos que já amanhecer, já apresentar o nosso dia ao Senhor, já ir orando, porque muitos são os levantes. Então vamos voltar para o texto. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha só, Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente e Jesus age com tranquilidade. Ele fala assim, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado. E eu quero dizer para você, sabe esse problema que está na sua vida? Esse problema não é para acabar com você. Esse problema é para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Você tem que ter convicção disso, assim como Jesus recebeu aquela notícia e não se desestruturou. Nós temos que ter essa convicção, que as notícias ruins chegam, mas nós temos que ter fé e nós podemos ter convicção que é para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia! E aí vai dizer lá no 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus ama você? Amém. Sim, ama. Jesus nos ama? Sim. Mas isso não é garantia de que o problema não vai chegar. O amor de Jesus por Marta, por Maria e por Lázaro não impediu que o problema chegasse, que a enfermidade chegasse. Porque a gente tende a pensar que a primeira coisa, quando acontece o problema na nossa vida, é que Jesus não nos ama. A primeira coisa que a gente põe contra a prova é o amor de Deus. Mas aqui deixa claro, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E isso não foi o suficiente para que o problema não batesse. Eu quero dizer que mesmo com o amor de Deus, pode ser que uma enfermidade, que um problema chega na sua vida. Mas que você tem que voltar lá para o versículo anterior, que é para a glória de Deus, que é para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Não perca a expectativa, não perca a esperança, não se sinta menos amado pelo Senhor porque chegou um problema na sua vida. Glória a Deus. Porque às vezes a gente compara, né? Nossa, parece que Deus ama tanto aquela pessoa, porque aquela pessoa é tão abençoada, parece que não tem problema. Mas o amor de Deus não é medido pela quantidade de problema. Deus nos ama e ponto. Glória a Deus. Lá em João 16 vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de dar o seu próprio Filho. Quem é pai e mãe aqui? Teria coragem de dar seu próprio filho? Esse é o amor de Deus. Então, quando você for colocado em dúvida quanto o Senhor te ama, lembra que Ele deu aquilo que era mais precioso dele para você, a vida do seu filho. Lá no 6 diz assim, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, Lázaro morava em um lugar e Jesus estava em outro lugar. Foram até Jesus, deram a notícia a ele de que Lázaro estava doente, vai dizer que Jesus demorou ali naquele lugar. Isso no ponto de vista do autor que escreveu. Sabe por quê? Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Verdade. Quando a gente vai lendo esse texto, você vai entendendo que até aquela demora de Jesus ali naquele lugar, havia um propósito. Esse tempo que você está passando na sua vida de espera, há um propósito. Porque Deus não tarda e não falha, assim como diz o ditado humano, né? Fala que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e não falha, porque Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo da direção de Deus. Aleluia, verdade, Senhor. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e volta para lá? Olha só a coragem de Jesus.
Ele não era bem visto naquele lugar onde Lázaro estava. E mesmo assim ele faz um convite, vamos voltar para lá. Aí eu vou lá para o 13, vamos pular. Porque o texto é muito grande. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Aqui no versículo a gente viu que os discípulos já tinham interrogado Jesus, fala assim: Jesus, lá eles estão querendo te apedrejar e o Senhor quer voltar para lá? Aí eu já vejo aqui, o Tomé, ele é um pouco meio medroso e dramático. Toda vez que eu vejo o Tomé falando na Bíblia, ele parece um pouco dramático. Ele fala assim: vamos nós também para morrer com eles? Sabe quem que é o Tomé aqui na nossa vida? É aquela pessoa que desanima a gente. Eu não vou ajudar aquele irmão, não. Eu vou entrar naquele problema ali e eu vou me enfiar ali, eu vou me afundar com ele. E a pessoa não toma a iniciativa de ajudar, de seguir em frente, de ir junto. E ali ele estava falando assim: vamos também nós para morrermos com ele, porque ele estava achando que Jesus ia chegar naquele lugar ali e ele ia ser morto. E quantas vezes a gente não fala assim: vou nada, eu vou me afundar. Irmãos, veja só o seguinte: existem várias maneiras de nós envolvermos com os problemas dos outros. Não é pegar e levar para sua casa e nem estar enfiado dentro da casa do outro. Sabe como que a gente pega o problema do outro? No joelho, na oração. É assim que a gente pega o problema do outro. A gente não pega a conta para pagar, e a gente não pega filho do outro para dar conselho, a gente não pega a mulher do outro para dar conselho, o marido do outro para dar conselho, mas a gente pega o nome das pessoas e a gente apresenta nossas causas na oração. É assim que a gente pega o problema dos outros. Porque às vezes a gente vê, tem gente que é tão enfiado ali no problema que sabe dos mínimos detalhes. Mas se você perguntar quantas vezes você apresentou essa causa ao Senhor, nunca apresentou. Então essa pessoa não é teu amigo e não serve para andar com você. Verdade. Se ela não ora por você, se ela conhece os teus problemas e não apresenta o teu problema, se ela não se compadece ao ponto de orar e ajoelhar-se pela tua causa, ela não é tua amiga, não é o teu amigo, porque amigo é aquele que faz o teu nome ser lembrado lá no céu. Aleluia. E a gente descobre isso quando a gente passa por problema. Quando eu passei por algum problema, eu fiquei 3 anos na minha vida com uma dificuldade. E eu sei quem foram as pessoas. Elas não foram ali nas consultas médicas comigo, elas não estavam ali na minha casa o tempo todo, mas elas estavam de joelhos. Muitas vezes eu recebi oração gravada no WhatsApp. Então eu sei quem são os meus amigos. E eu sei quem eu posso contar com oração. Você tem que saber quem são os seus amigos. É aquele que tem coragem de ir para a guerra com você, mesmo que você vai ser apedrejado, mas ele vai para a guerra de oração, porque crente luta de joelho. É verdade. Amém? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Irmãos, havia uma tradição que na verdade era como eu posso dizer? Eles acreditavam que durante 3 dias a alma da pessoa ficava ali perto do corpo. Então, se Jesus tivesse aparecido antes do 4 dias, ali de 4 dias, e ele ressuscitasse Lázaro, segundo vamos dizer assim, a superstição daquele povo, porque biblicamente não há nada que comprove isso, Jesus não afirma isso, a Bíblia não afirma isso, mas se Jesus tivesse aparecido ali antes do 4º dia, provavelmente eles iam desmerecer o milagre de Jesus e dizer que a alma decidiu voltar para o corpo, então Lázaro saiu. Então aí você já começa a ver pela dinâmica de Deus. Para que o nome de Deus fosse glorificado, havia um tempo determinado para que Jesus chegasse ali depois de 3 dias. Então Jesus chega ali no 4º dia, quando Lázaro já havia sepultado.
Já havia morrido 4 dias. Então eu quero dizer para você que Deus está esperando o momento certo, a hora certa para agir na sua vida, para que ninguém possa tomar posse do teu milagre e dizer que é por autoria de homem, mas é por autoria de Deus, que Ele vai chegar no momento certo e ninguém vai poder dizer para você, olha, fui eu que fiz, ou você conseguiu por mérito seu. Jesus vai chegar na hora certa na sua vida, para que verdadeiramente o nome dele seja glorificado, e até quem olhe, até quem está do lado de fora vai dizer, verdadeiramente foi Deus. Aleluia. Só Ele podia Glória a ter Deus. feito. Porque se tem uma coisa que o diabo gosta de fazer, e aqueles que são incrédulos e mundanos gostam de fazer, é desmerecer os milagres do Senhor, é desmerecer o agir de Deus na nossa vida. Você está todo empolgado dizendo, foi Deus que fez. A pessoa fala, ai, foi nada. Ah, isso aí aconteceu porque tinha que acontecer. Porque a incredulidade tem tomado conta. Porque só quem tem o coração e os olhos voltados para o Senhor consegue reconhecer nos mínimos detalhes o agir do Senhor. Amém? 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aleluia. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Veja só que essa mulher conhecia as Escrituras. Jesus falou para ela, teu irmão há de viver, e ela disse, eu sei, no último dia. Porque ela ainda não sabia do poder daquele que estava do lado dela. Aleluia. E quantas vezes nós estamos lado a lado com Jesus e a gente ainda não reconheceu o senhorio e o poder que há no nosso Deus. A gente está esperando para quando morrer, a gente está esperando para a glória, para dias futuros, mas Deus está falando de hoje. Aleluia. E aí ele vai dizer assim, ó, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. E aí Jesus faz uma afirmação para ela, porque ela está pensando aqui, ó. Ela está pensando, a Marta está pensando lá no futuro. E Jesus está fazendo uma afirmação para ela no presente. Ei, Jesus está fazendo uma afirmação para você no presente. É para hoje, é para agora, que Ele tem para você. Em nome de Jesus, pense nas coisas como se elas já existissem. É o Deus que traz a existência. Em nome de Jesus. Aleluia. E aí vai dizer assim, ó, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? E aí Jesus faz uma pergunta para ela. Eu vou lá para o 32, tá, irmão? Porque tem versículo aqui. Vamos lá para o 32. Quando Maria chegou, agora é Maria, que tinha ficado em casa. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só que ela repete a mesma coisa que a sua irmã já havia dito. Porque a gente é assim, a gente tem um senso comum, né? A gente tem hábitos de agir de maneiras comuns. E aí Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Agitou-se no seu espírito e comoveu. É assim que Jesus é por nós. Ele se comove por nós. Ele se comove por você. Ele se comove pela sua causa. Ele se comove pela tua igreja. Aleluia. Vai dizer que Jesus agitou-se. Então Jesus sentiu, aí vai dizer assim, ó, lá no 35, o menor versículo, Jesus chorou. E aí tem há muitos estudiosos que falam que Jesus chorou por causa da incredulidade do povo. Tem gente que diz que Jesus chorou porque ele estava pensando na sua morte, mas eu não concordo com isso, porque imaginar que Jesus estava chorando porque ia morrer no futuro, está dizendo de um Deus que não se importa com aquela situação. E dizer que Jesus chorou por causa da incredulidade, aí afirma que Jesus também não estava preocupado com a situação. Mas
Daniela, costumo pensar que Jesus chorou porque ele sentiu a dor daquela mulher, a dor da separação. Ele sentiu aquela humanidade que há em nós, porque existe uma dor da perda. Isso é inevitável, irmãos. Aleluia. Essa dor da perda, Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus se importa com os seus problemas. Ele sente as nossas dores, as nossas misérias. Nós não estamos sozinhos. Eu fico emocionada quando fala que Jesus chorou. Eu vejo ali, acho que a aflição daquelas duas mulheres a qual ele amava. Então agora ele chora. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Aí vai dizer lá, mais alguns objetaram: não podia ele abrir os olhos do cego, fazer que este não morresse? Eles estavam preocupados já com o passado. Não podia ter feito com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Fala, uma pedra. Uma pedra. Então ordenou Jesus. Repete aí: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E eu quero parar nesse versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Aleluia. Interessante que Jesus falou tirai. Jesus não falou carregai a pedra. É Deus. E aqui existe um tempo do milagre acontecer. É necessário que seja retirada essa pedra. Isso é verdade. E é sobre essas pedras que eu quero dizer para você que Jesus muitas vezes não está demorando no milagre. Ele está esperando nós tirarmos a pedra. O que eu aprendo com isso? Que não é preciso esperar milagre naquilo que nós podemos fazer. O milagre era a ressurreição de Lázaro, mas tirar a pedra era serviço de quem estava ali. Então, muitas vezes nós estamos esperando um milagre naquilo que nós mesmos temos que fazer, tirando a pedra. E tem muita gente que faz além. Jesus fala para tirar, não, ele quer carregar a pedra. Imagina a situação de carregar uma pedra. E tem muitas pedras que são pedras de tropeço para que nós não venhamos a viver os nossos milagres. E eu selecionei aqui, irmãos, 3 pedras. Incredulidade. Incredulidade nos afasta do lugar do milagre e nos afasta de Deus. É uma pedra gigante. A incredulidade, ela afasta a gente de Deus e ela afasta a gente do milagre. Eu quero compartilhar o texto de Hebreus 3, verso 12. Você coloca para nós, fazendo favor? Hebreus 3, verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Na minha tradução fala num coração mau e sem fé. Porque sem fé a gente afasta do Deus vivo. Aí coloca no 17, 18 para mim, fazendo favor. Eu quero compartilhar por que a incredulidade nos afasta do lugar de milagre. 3, 17. Isso. Pra frente. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Passa para frente, fazendo favor. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Mais um. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Esse texto aqui está se referindo às pessoas que saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e morreram no deserto por causa da incredulidade. E aí ele vai dizer assim, ó: e vemos que não puderam entrar na terra prometida,
Porque eu vou só dar uma pincelada nesse texto que fala que Deus tinha feito uma promessa, retirou ali o povo do Egito através de Moisés. Moisés foi guiando aquele povo, atravessou o Mar Vermelho, Deus mandou maná, Deus mandou coluna de fogo, Deus mandou nuvem e foi protegendo aquele povo e foi cuidando deles no deserto. Vai dizer que os seus sapatos não envelheciam, a roupa crescia no corpo e mesmo assim eles eram incrédulos. E aí vai dizer assim, ó, e não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Muitos morreram no deserto por causa da incredulidade, não puderam aproveitar, não puderam usufruir, não puderam adentrar a terra prometida. Então a incredulidade tem nos afastado do nosso lugar de milagre. Verdade. Amém? Amém. Hebreus 4, verso 2, só para compartilhar sobre ele. Vamos lá. Hebreus 4, verso 2. Deixa eu ver se eu estou na hora aqui, irmãos. Estou quase terminando. Porque também a nós foram pregadas boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Pode deixar assim, ó. Se nós ouvirmos a palavra e não tivermos fé, se ouvir a palavra não estiver misturado com a fé, nada tem aproveito. Se você ouvir toda essa palavra que você está ouvindo aqui hoje e não misturar com a sua fé, não tem proveito nenhum. Você perdeu 2 horas do seu tempo. Se você não pegar tudo isso aqui que você está ouvindo e não misturar com a sua fé, nada lhe tem proveito. Então, o que tem? Quais é uma das pedras grandes do nosso caminho? Incredulidade. A incredulidade tem nos afastado de Deus, porque vai dizer lá em Hebreus 11, verso 1, fazendo favor. Eu peguei tudo no mesmo, tentei pegar tudo no mesmo livro para facilitar aqui. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E aí vai dizer lá no 11:3, fazendo favor. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé traz à existência a coisas que nós não vemos. Irmãos, crer é algo desafiador. Você está sendo desafiado a crer em coisas que você não vê, que este mundo foi criado através de palavras. Então nós somos desafiados a crer e trazemos à existência as coisas através da nossa oração. Não permita que a incredulidade te afaste do lugar do milagre, como aquelas pessoas que saíam ali do Egito, caminharam no deserto e não usufruíram daquilo que Deus tinha. E a incredulidade era uma pedra muito pesada para se carregar. Amém? Eu quero falar sobre uma outra pedra, que é a murmuração. É muito difícil não murmurar. Quem é que nunca murmurou? Se alguém falar para mim que nunca murmurou, eu quero sentar com você e eu quero aprender com você. Porque se tem uma coisa que é difícil para nós, é não murmurarmos. É um treino todo dia. É diário, irmão. Não murmurar. E aí, murmurar é o hábito de reclamar de tudo, resmungar, falar baixinho, falar sozinho. Eu vejo gente que fala sozinho. Que se alguém derrubar um negócio ali já começa, né? Principalmente nós mulheres, né? Limpa a casa resmungando, faz as coisas resmungando, é um hábito de murmuração. Só que esse é um hábito ruim, é uma pedra gigante também. Ficar murmurando e reclamando de todas as situações. Eu quero que, por favor, Nai, coloca para mim Filipenses 2,14. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. Todas as coisas, que são todas essas coisas? Todas as coisas que você tem que fazer, desde a hora que você levanta até a hora que você se deita. Não existe uma lista, é todas as coisas. É cuidar do filho, é cuidar do marido, é cuidar do esposo, o esposo cuidar da esposa, é ir trabalhar.
é cozinhar, é aquele seu vizinho chato, é aquela tua cunhada que te torra a paciência, é fazer todas as coisas sem murmuração. E tem hora que até ajudar os outros também dá uma vontade de reclamar, mas é fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas, porque também está muito interligado. Você já reparou que toda pessoa que murmura demais, ela é contenciosa? Ela arruma encrenca? Porque ela murmura, ela reclama demais. Então, fazei todas as coisas sem murmurações. Você pode até ter um diálogo com você mesmo, lá no interior. Quem é, né? Que eu acho que o crente não é nem bipolar, ele é tripolar, né? É ele, a carne, aí entra o Espírito Santo no meio, querendo fazer uma intervenção, não pensa assim, não age assim, porque você conhece a palavra, aí a tua carne puxa para um lado, e aí vira aquela briga interna, mas você vence em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos, a murmuração? Porque há poder na palavra. Há poder palavra naquilo que a gente fala. Então a gente começa a reclamar e as coisas começam a dá errado. Oh, gente, eu conheço gente que xinga até os eletrodomésticos da casa, reclama de tudo. Gente, parece que não para nada arrumado naquela casa. Compra um negócio, quebra. Aí esses dias eu recebi uma visita dessa. A pessoa foi para falar, eu falei, não fala mal do meu chuveiro. Tá aí, meu chuveiro, não fala mal. Irmão, se você for na minha casa, eu acho que eu já disse isso. Quem frequenta a minha casa é simples. Eu tenho 12 anos de casado e a única coisa que eu comprei de novo foi um ferro de passar roupa porque eu deixei cair. Porque o Senhor conserva as coisas, mas eu não xingo a minha geladeira. Tem hora que dá vontade? Dá, mas eu não xingo. Eu não murmuro, porque eu sei que no tempo certo Deus vai me dar coisas novas, porque eu creio. Aleluia. Então, há poder nas palavras. Gente, tem gente que não acredita. Eu tenho uma máquina de lavar que tem 12 anos de uso, ela nunca foi no conserto. Ela está quase indo para estudo. Você consegue acreditar nisso? Amém? Ela está quase indo para estudo. Mas, gente, você não tem noção. Eu estendo a minha roupa, principalmente quando está frio. Eu falo bem dela. Eu falo, ai, que bom que eu tenho você. Porque se fosse para mim lavar roupa hoje, nesse frio, eu não lavava. Entendeu? Há poder na palavra. Abre para mim, Nai, fazendo favor. Provérbios 18, 20. Provérbios capítulo 18. Aí nós vamos ler o 20 e o 21. Deixa eu ajudar a assistente aqui, que eu falo tão rápido. Provérbios 18, versículo 20 e 21. Amém? Você está aprendendo alguma coisa hoje? Amém? Provérbios 18. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Você vai ficar satisfeito daquilo que você fala. Você vai, se fartar daquilo que você fala. Vamos para o 21, fazendo favor. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida está naquilo que você fala. Então toma cuidado. Eu coloquei aqui murmuração, mas pode ser falar demais, falar coisas indevidas. Pode trazer morte, irmãos. Pode trazer morte para o seu casamento, pode trazer morte para a sua vida financeira. Já vi aqui várias vezes o pastor dando exemplo de quem recebe o salário e fala essa miséria, ou reclama esse filho, ou esse marido que não presta, ou essa mulher que é assim. Vai continuar do jeito que está. Se você não mudar o seu hábito de falar e começar a profetizar, mesmo que não seja pela fé, começa a profetizar sobre este homem, começa a profetizar sobre esta mulher, começa a profetizar sobre o teu filho, em nome de Jesus. E profetizar, irmão, ele é algo que envolve fé, porque às vezes você não está vendo também. Você olha para aquela criatura totalmente desalinhada, não estou falando de marido e mulher aqui, senão o pessoal já começa a cutucar, né? Olha para aquela criatura totalmente desalinhada, às vezes dentro da sua família, e você fica pensando assim, como é que pode Deus mudar essa pessoa? Pode, começa a orar, profetizar e ter fé, em nome de Jesus. Então a incredulidade nós vimos que é uma pedra gigante, nós vimos que a murmuração é uma pedra gigante que nós devemos tirar. E agora eu quero falar para vocês sobre uma outra pedra, que muitas vezes a gente não fala na igreja, é sobre a ira. O que é ira? É um intenso sentimento de raiva, de rancor, dirigido a uma pessoa ou a uma situação.
pedra gigante. Nós somos inflamados de repente. Quem aqui é meio nervoso assim, às vezes deve saber que tem que lutar contra isso, né? E sabe qual que é o ruim das pessoas? Que diversas vezes elas tentam justificar os seus motivos para ficar nervosos e irados, ao invés de lutar contra esse sentimento. Não, eu fiquei nervoso, mas é que você não entende a situação, sabe, Nayara? Eu tinha motivo para ficar irado. A pessoa quer se justificar, ao invés de arremeter o seu caráter em Cristo, porque vai dizer lá no livro de Gálatas sobre os frutos do Espírito, que é temperança, mansidão e domínio próprio. E uma pessoa que se ira facilmente, que se irrita facilmente, ela não tem visivelmente os frutos do Espírito. E a ira, irmão, ela é uma pedra gigante. Porque pensa só, uma pessoa que não crê, uma pessoa que não fala, que fala demais, que murmura demais, e uma pessoa irritada, ela vive carregando pedra. Qual é a possibilidade dela receber um milagre? Tudo bem que milagre é pela fé, não é por merecimento, mas nós a cada dia vamos nos posicionando, nós vamos chegando mais perto de Cristo e as coisas acontecem na nossa vida porque nós começamos a obedecer princípios. Porque toda vez que você cumpre um princípio de Deus, da palavra dele aqui na terra, algo do céu é liberado sobre você. Porque eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus é limitado ou ilimitado? Deus, ele é limitado pela sua palavra. Não vai fazer nada mais e nada menos daquilo que está na sua palavra. Então, se você cumpre um princípio de Deus aqui na Bíblia, então algo no céu é liberado sobre a sua vida. Então, nós devemos deixar a ira. Tiago 1,20, fazendo um favor. Deus é bom. Glória a Deus. Tiago 1,20. Estou quase terminando, irmão. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus não vai operar a justiça no meio da sua raiva, no meio do seu estresse. Não opera a justiça de Deus. Muitas vezes nós estamos indignados com alguma situação e nós começamos a nos inflamarmos e nós estamos achando que Deus está do nosso lado, porque Deus vai agir. A justiça de Deus não opera na nossa ira. Em nome de Jesus, se você é uma pessoa irada, se você é uma pessoa estressada, se você é uma pessoa raivosa, vai deixando isso para trás. Em nome de Jesus, pare de carregar essa pedra. Em nome de Jesus. Amém? 1 Pedro 3,4. Vamos lá, irmãos. Eu estou aprendendo com o pastor Adelino esse hábito de trazer versículos, porque tudo que nós falamos, nós temos que ter embasamento bíblico, nós temos que aprender dentro da palavra. 1 Pedro 3,4. Mas o homem coberto no coração incorruptível trate de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Você quer ser precioso diante de Deus? Um espírito manso e quieto. Manso e quieto. Repete aí nessa noite. Manso e quieto. Manso e quieto. Treine isso em você. Peça para o Espírito Santo te ajudar. Em nome de Jesus. Irmão, vai ser dolorido. Vai ser dolorido. Sabe por quê? Quando eu estava lendo ali o livro de Isaías, que vai dizer assim, que ele viu o Senhor, e aí ele falou assim, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Então ali ele reconheceu a sua fraqueza, vai dizer que pegou uma brasa do altar e colocou na boca dele. Brasa queima ou não queima? Então não existe cura sem dor. Se você tem uma personalidade difícil, Deus vai trabalhar nisso. Mas você precisa querer mudar, porque você precisa insistir na sua mudança. E só muda quem é corajoso. Verdade. De deixar para trás. Para de carregar essas pedras da incredulidade, da murmuração e da ira. Pensa, se a gente já não tiver esses 3 defeitos, é meio caminho andado, né? Imagina, você tem fé para conquistar qualquer milagre, não reclama de nada, e é uma
pessoa mansa, a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou voltar para o texto aqui. Tiraram então a pedra. 11:41, Nai. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aleluia. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Glória então a Deus. Jesus falou: Lázaro, sai para fora. E Jesus está chamando o teu nome. Sai para fora. Em nome de Jesus, conquiste o teu milagre. Tira essas pedras. Para de carregar. E eu quero concluir essa mensagem. Vai dizer que muito dentre os judeus creram em Jesus. Porque os judeus, eles não aceitavam Jesus. Lá no livro de João, no começo, vai dizer assim, ó, que ele veio para os seus e os seus não receberam, porque Jesus era judeu. E os judeus não aceitaram Jesus. Mas para aquele milagre, muitos creram nele, porque verdadeiramente viram ali o Lázaro morto. E esse Lázaro morto, que muitas pessoas estão vendo na sua vida, a partir do momento que você tirar a pedra, Jesus vai ressuscitar ele. Aleluia. E muitas pessoas vão Glória a crer em Deus. Jesus. Muitas pessoas vão crer em Deus através da sua vida. Elas vão ver Jesus através da sua vida. Muitos vão crer que a mudança que Deus fez só poderia ser Ele mesmo. E vão crer em Jesus através de você. Glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus possa ministrar muito mais no seu coração, como Deus falou comigo, através dessa palavra. E vai deixando pedras, você se conhece melhor. Em nome de Jesus, você pode ter identificado muitas outras pedras no seu caminho. Tira elas e deixa Jesus trabalhar no teu interior. Amém? Presbítero Júlio, eu quero convidar, eu quero saber se tem alguém que quer aceitar Jesus. Se por acaso aqui no nosso meio